Muito bem, hoje eu quero refletir com você sobre essa revelação que Deus, Ele me deu nesse lugar tão especial, lá na Terra Santa, em Israel, em frente a Jerusalém Antiga, no Jardim das Oliveiras. Um lugar onde Jesus ele foi preso pelos soldados do Sinédrio. Claro, esse foi um momento histórico, marcante na vida daqueles apóstolos, na vida de todos, na minha vida, na sua vida. Um momento que Jesus estava aguardando, ele orou algum tempo antes. O seu suor se transformou em gotas de sangue, tamanha a sua angústia pelo que estava por vir. Você lembra disso? Ele chegou até mesmo ali prostrado, ajoelhado, clamando ao Pai, dizer: Senhor, eu sei que tudo te é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. O grau de angústia, o grau de sofrimento, o grau de tristeza, ele chegou a dizer que sua alma estava triste até a morte. E o que aconteceu com Jesus não foi algo espiritual, mas um fenômeno físico chamado hematidose, quando a pessoa entra num estado de ansiedade, de angústia, de tristeza, de algo tão profundo que os vasos sanguíneos vão se dilatando e dilatando a ponto de estourar, e então o suor daquela pessoa que está nesse estresse tão violento acaba se misturando ao sangue desses vasos sanguíneos que se dilatam a ponto de estourar. Então aquele momento era um momento de grande apreensividade, de grande tristeza, pelo que estava por vir, por aquilo que iria acontecer. Mas Jesus, ele disse uma frase, e é sobre ela que eu quero meditar com você, e sobre esta frase foi que eu meditei com as pessoas que estavam comigo ali naquele jardim, frente às muralhas de Jerusalém. Jesus dirigiu-se àqueles soldados do Sinédrio e disse assim: eu sempre estive convosco pregando com toda a liberdade. Vocês sempre me odiaram e sempre quiseram pôr suas mãos em mim, mas isso jamais pôde acontecer. Em vários episódios vocês quiseram me prender e me fazer o mal, mas não conseguiram. Agora vocês vão conseguir. E Jesus disse assim: agora, porém, observe essa expressão do Mestre. Agora, porém, é a vossa hora e a hora do poder da escuridão. E eles então prenderam Jesus e houve toda aquela confusão. Pedro pegou uma faca e cortou a orelha de um daqueles soldados, Malco, servo do sumo sacerdote. Jesus o curou e todo aquele tumulto e aquela confusão, os discípulos saíram correndo, desesperados. Um deles não teve tempo nem de botar a sua roupa e saiu correndo nu pela mata. E levaram Jesus para a casa de Caifás, e ali iniciou-se toda aquela tortura psicológica, física e espiritual, que teve o seu ápice na cruz do Calvário, quando Jesus ali recebe o pecado de toda a raça humana. E o Pai o desliga da sua presença, porque não há comunhão entre treva e luz, entre aquilo que é santo, 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 e aquilo que é profano.
Jesus era o símbolo de tudo aquilo que é profano, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é iniquidade, porque o pecado da raça humana agora literalmente estava sobre ele. Veio sobre ele. Senão ele não poderia morrer, porque o salário do pecado é a morte. Ele não tinha pecado algum, ele não poderia morrer. E ele morreu por causa dos nossos pecados que vieram sobre ele. E então ele ergue o seu corpo naquela cruz e grita o salmo messiânico do rei Davi: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, foi naquela hora, e Jesus sabia que isso ia acontecer. E esta é a razão de sua aflição, de sua angústia naquele jardim, quando ele clamava: eu sei que tudo que é possível, passa de mim esse cálice amargo. E ele tomba o seu corpo e diz ao Pai: tuas mãos entregam o Espírito. Está consumada. Foi por isso que Pedro, alguns anos depois, ele disse: pelas suas feridas, pelas suas chagas, pelo seu sangue derramado, pela sua morte nós fomos sarados. Ele levou sobre si nossas dores, nossas mazelas, nossos pecados, nossas enfermidades, doenças e nossas iniquidades caíram sobre ele. E pelas suas feridas, pela sua morte, pelo seu sangue, nós fomos restituídos, sarados, perdoados. E podemos agora ter novamente acesso à presença. Mas vamos voltar ao jardim. E vamos voltar ao momento em que Jesus, em grande angústia, ele faz esta declaração: vocês sempre me odiaram. A maioria de vocês sempre teve inveja e ódio de mim, e sempre quiseram colocar suas mãos em mim e me calar e me silenciar. Porque eu sou uma pessoa que, pelo meu ministério, pela minha vida, por aquilo que eu faço, por aquilo que eu prego, eu me contraponho à vida de vocês, à hipocrisia de vocês, à religiosidade vazia de vocês. E vocês sempre quiseram me eliminar, me tirar de cena. E nunca conseguiram. Agora, porém, é o momento das trevas, o momento do poder da escuridão. E levaram o mestre para a casa de Caifás. Bateram nele, lembra disso? Zombaram, escarneceram, cuspiram, escarraram, esmurraram o seu rosto, colocaram uma coroa de espinhos em seu crânio, entrando na pele de sua cabeça, de seus cabelos, e o sangue escorrendo, e o corpo cheio de hematomas, e botaram uma capa zombeteira sobre ele, dizendo: esse é o rei dos judeus. E bateram pregos em seus pés e em suas mãos e o penduraram no madeiro, a morte da vergonha, a morte de cruz, a morte do flagelo, a morte do ladrão, de um assassino. E mesmo lá pendurado na cruz, zombaram e escarneceram. Sabe como ele disse? Aquele é o momento das trevas, o momento do poder da escuridão. E você pode pensar, que pode dizer aí do outro lado, me ouvindo em sua rádio ou me vendo pela internet: mas missionário, isso é muito bonito, mas o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver com você e comigo. Porque nós precisamos aprender a viver. Se não aprendermos a viver, iremos morrer. Escute o que eu estou dizendo. Isso não é uma frase apenas. Isso é um fato e uma realidade.
Hoje eu fui impactado pela notícia de um cristão, de uma pessoa evangélica que frequentava uma determinada igreja e que se jogou do 10º andar do prédio da Caixa Econômica e se matou. E eu estou falando de uma pessoa que frequenta uma igreja, eu estou falando de uma pessoa que foi batizada, estou falando de uma pessoa que dá no seu dízimo, estou falando de uma pessoa que estava ali sentada no banco, ouvindo pregações e cantando corinhos. Cada vez mais eu compreendo aquilo que Paulo disse sobre o alimento para a nossa alma. Como certa vez ele escreve uma carta e diz aos Gálatas: pelo tempo que vocês já entregaram as suas vidas a Cristo, vocês já deveriam ter alcançado um grau de maturidade. Mas vocês vivem tomando leite como alimento. Vocês precisam de alimento sólido. Vocês precisam alimentar a alma de vocês para que tenham maturidade e equilíbrio. Porque nem tudo são flores. Haverão dias de trevas, haverão dias de tempestades. E se vocês não souberem se comportar e como agir nesses dias, o diabo vai ceifar a vida de vocês. Não adianta vocês ficarem apenas com essa coisa de que Jesus salva, Jesus cura, batiza no Espírito Santo, Ele liberta, Ele é bom, Ele abençoa, Ele prospera. Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Mas vocês precisam conhecer mais. O próprio Mestre disse aos judeus que já criam nele, que já ouviam a palavra dele. Ele não disse isso aos bêbados, toxicômanos e na Cracolândia de Jerusalém. Ele disse aos judeus que criam nele. Ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. Em outras palavras, continue a andar comigo, porque andando comigo, vocês vão me conhecer e prosseguir em me conhecer. E à medida que forem conhecendo verdades, essas verdades vão quebrar cadeias e vão ver algema. Deus prospera? Claro que sim. Sabemos isso. Ele é Jeová Jireh. Nada nos falta. O Senhor é o nosso pastor e Ele nos guia aos verdes pastos e às águas tranquilas. Ele refrigera a nossa alma. E prepara uma mesa diante de nós, na presença dos nossos inimigos, e unge nossa cabeça com óleo, faz o nosso cálice se transformar. Mas e se Ele não fizer? Mas como, Senhor? Isso é um absurdo. Vou parar de ouvir o seu programa, porque isso é um absurdo. Está na Bíblia. Calma. Não fique nervoso comigo, não se inquiete, não se apavore. Eu não quero quebrar as suas estruturas tão frágeis, mas ensinar coisas importantes a você que um dia eu aprendi. O alimento sólido. A palavra de Deus, às vezes, ela é doce em nossa boca e amarga em nosso ventre. Para digerir, é amarga. Talvez seja por isso que o maior profeta que já viveu na terra comia gafanhoto e mel. O gafanhoto não é saboroso. Eu nunca comi nenhum, nem quero comer, mas deve ser. O mel é doce. E assim é a palavra. Doce como o mel em nossa boca e amarga em nosso ventre.
Às vezes é difícil digerir, vivê-la, deixar que ela faça parte de nós. E você quer viver apenas com um melzinho na boca. Ele cura, ele prospera, ele abençoa, ele abre as portas, expulsa o demônio e tudo isso que é bíblico e é real. E aí quando você se mete ou se vê metido em uma situação em que parece que o céu virou chumbo e as respostas não vêm, e não há provisão, e não há milagre, você se desespera, se descabela, e se mata. O que seria de nós se não tivéssemos maturidade espiritual, equilíbrio, conhecêssemos a verdade? Sabe, Jesus estava treinando aqueles homens, seus discípulos. E certa vez ele perguntou a esses homens, escute bem isso, preste bem atenção. Ele perguntou a esses homens, quando eu vos mandei nas cidades sem bolsa e sem alforjes para pregar e curar os doentes, eu mandei que vocês não levassem nada, nem bolsa, nem alforjes. Faltou alguma coisa para vocês? Não, mas aleluia, oh glória, aleluia, me arrepiei. Mestre, não faltou nada. Deus é Jeová Jiré, Deus de provisão. Fomos bem recebidos, encheram a nossa bolsa, nos deram água, nos deram suco de laranja, nos deram o que comer do bom e do melhor. Deus é Deus de provisão. Jesus disse, agora porém eu vos digo. Olha só. Hein? Presta atenção. Em outras palavras, ele estava dizendo, agora eu vou dar um outro ensinamento. Eu já ensinei para vocês que Deus é Deus de provisão. Mandei vocês olharem para os passarinhos e para os lírios do campo. E aqui está o coração. Porque Deus é Deus de provisão. Isso é um fato, isso é uma realidade. Vocês vão viver isso. Agora, porém, eu darei a vocês um outro ensinamento. Vocês não podem ficar estagnados. Deus é uma fonte de águas vivas, ele não é uma poça de água parada, cheia de mosquito da dengue. Ele não é estático, ele está a caminho, ele está preparando pessoas e treinando um exército. Ele está tocando no caráter, na personalidade de vocês, para que vocês venham morar no céu. Nem sempre vocês viverão essa provisão. Prepare-se! Agora, porém, eu vos digo, pega o seu alforje, segura ele com força. Quem tem uma espada, coloque no seu cinto essa espada, e quem não tem, venda até a tua túnica e compre uma espada, porque agora, em outras palavras, o bicho vai pegar. E eles arregalaram os olhos, eles não compreendiam muito bem seus ensinamentos, por diversas vezes eles passaram experiências assim, e pediram ao mestre que lhes explicasse. E então Pedro pegou 2 facas e disse, mestre, eu tenho 2 espadas. Agora o negócio é para valer, agora o senhor vai parar com esse negócio de falar para a gente dar a outra face e orar pelos nossos inimigos. Agora eu estou entendendo, agora o negócio é para cá para baixo. Eu estou com 2 espadas na minha mão, pode vir, é agora! E Jesus disse a ele, basta, somente 2 espadas, basta. Bastam para enfrentar o exército de Roma, para enfrentar Pôncio Pilatos, César, para enfrentar a fúria e a iniquidade dos fariseus e Caifás e de seus soldados do templo. 2 faquinhas. Eu gosto muito de Pedro, porque ele sempre demonstrou ser um ser humano como eu e você, cheio de falhas, erros, não entendia as coisas, mas estava sempre pronto a aprender. E você vê que ele levou a coisa tão a sério, tão ao pé da letra, que ele pegou a faca e cortou a orelha do sujeito. Ele pensou que a coisa era para valer. Ele achou que Jesus ia pegar outra espada e enfiar no peito do outro soldado. E Jesus foi, curou a orelha do cara. Pedro ficou sem entender, não é? Que espada é essa? O senhor falou, calma. O que o senhor queria dizer? O que o senhor quis dizer com esse agora, porém?
Ele nunca nos abandona. Ele está sempre conosco. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios as águas não te submergirão. Quando pelas chamas e pelo fogo as chamas não arderão em ti. Porque eu estarei lá dentro da fornalha com vocês. E você pode pensar, mas Deus, não seria melhor nos livrar da fornalha para a gente não chegar nem perto das águas e dos rios também? Porque a única coisa que eu sei da Bíblia é que o Senhor livra, o Senhor protege, o Senhor prospera. O Senhor livra, o Senhor protege, o Senhor prospera. O Senhor livra, o Senhor protege. Eu não estou entendendo esse negócio de fogo, de rio, submergir. Para que tribulação? Para que tempestade? Agora, porém, disse Jesus, eu vos digo, ou seja, eu vou dar um outro ensinamento para vocês, se prepara. Leva a tua bolsa, enche ela com todo o dinheiro que você tem. Olha, não vai haver provisão alguma, vocês vão estar sozinhos. Cata tudo que vocês têm. Quem não tem uma espada, venda até a capa e compre um. O que ele estava querendo dizer com isso, meu irmão, minha irmã? Sabe, ele mesmo disse lá naquele jardim, vocês jamais puderam me pôr as suas mãos, jamais puderam tocar em mim. Agora, porém, a mesma frase, a mesma expressão. Agora, porém, é um outro período, uma outra história, um outro agir de Deus, um outro momento. É algo necessário acontecer, eu preciso passar por isso. É necessário. Agora, porém, é o momento das trevas e do poder da escuridão. E nesses momentos, nós só podemos contar com aquilo que estamos abraçados, que está na nossa sacola, no nosso alforje. Só podemos contar com as duas espadas, o Velho e o Novo Testamento, a espada de Deus. Essas são as armas que nós temos. O conhecimento da palavra. A Bíblia diz, Deus fala, o meu povo está perecendo e meu povo está morrendo porque lhes falta o conhecimento da minha palavra. Sabe, tem gente que só conhece um versículo, ou o Salmo 91, ou o Salmo 23, e eles querem viver disso. E eles se descabelam quando as coisas não estão acontecendo daquela forma na vida deles. E eles dizem, mas Deus está abençoando o ciclano, abençoou o fulano, deu um carro para Beltrano, e eu estou andando de buzu. Estou fazendo greve. Você precisa conhecer toda a palavra. Certa vez, Jesus disse ao próprio diabo, que queria tentá-lo e seduzi-lo usando a Bíblia Sagrada, usando a palavra de Deus. E ele disse, se tu é o Filho de Deus, então tu tem poder, aquilo que tu liga na terra é ligado no céu, manda essa pedra virar pão agora, porque Deus cuida de você, está vendo a tua barriga roncar. Eu vim aqui porque eu ouvi de longe, lá do inferno, eu vi o teu estômago roncar, eu vim aqui, manda a pedra virar pão. E Jesus disse, nem só de pão, o homem precisa de pão. De fato, Deus supre, de fato, o que ligamos na terra é ligado no céu. Porém, nem só de pão virá o homem, mas de toda, não apenas de uma parte, de alguns salmos, de alguns versículos apropriados e bonitos, mas o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aqueles homens viveram uma experiência que jamais esqueceram. Eles se viram sozinhos, o mestre foi tirado, o mestre foi aprisionado, ele estava na casa de Caifás, coitadinho do Pedro, foi lá naquela fogueira e levou o mestre 3 vezes. Eles se sentiam abandonados, ou fugiram como ratos. Sozinhos, não havia mais milagre, enfermos curados, provisão de Deus, não havia mais nada, estavam foragidos, temendo pela própria vida, fustigados e perseguidos pela fúria de Satanás.
O próprio Jesus sofreu escárnio, zombaria, bateram no seu rosto, cuspiram nele, botaram uma coroa de espinhos, cravaram ele numa cruz, botaram uma capa, escreveram numa madeira, numa plaquinha e pregaram na cruz: este é o rei dos judeus. Olha o estado dele. Mas sabe, eu quero terminar essa mensagem. E eu quero dizer para você que Jesus disse que é apenas um momento. Isso não é algo que se eterniza. Você está entendendo isso? É apenas um momento. Sabe, a tempestade, ela pode durar uma noite, mas não pelos séculos dos séculos. Olhe para Jesus agora. Você lembra de João na ilha de Pátimos? Hein? Quando Jesus aparece, ele cai prostrado e Jesus fala com ele: olha para mim agora, João. Você é o único que estava lá aos pés da cruz, me viu morrer, ensanguentado, ferido, cheio de hematomas, com uma coroa de espinhos, bateram, zombaram, escarneceram. E esta é a imagem que Satanás quer impregnar, xerocar no teu cérebro, no teu subconsciente. João, ergue os teus olhos e olha para mim agora. Aquilo foi apenas um momento. Não adianta, João, lembrar daquela situação que eu passei. É útil que você se recorde para saber do meu sacrifício, mas eu não estou mais lá. Não podem mais bater no meu rosto, não podem mais escarrar em mim, não podem mais colocar uma coroa de espinhos e nem cravar minhas mãos numa cruz. Olha para mim agora. Aquele momento passou. Aquele foi o momento das trevas e do poder da escuridão. Mas o momento, como o nome diz, é só um momento, e ele passa. Olha para mim agora. E João ergueu os seus olhos e descreveu e disse: eu vi. Seu rosto era reluzente como o sol, seus cabelos brancos como a neve. Havia sobre o seu peito um cinto enorme, na sua coxa estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E seus pés eram reluzentes como o bronze polido. O momento das trevas é só um momento, ele passa, ele não se eterniza. Pedro, Tiago, João, os demais apóstolos viveram uma situação terrível. Aquele foi o momento das trevas na vida deles também, do poder da escuridão. Foi isso que Jesus tem. O que você tem, abraça. Tudo que você aprendeu, abraça. Faça uso de tudo que você já aprendeu de mim. Faça uso daquilo que eu ensinei a vocês. Vocês vão viver uma situação em que o céu vai se fechar, Deus não vai prover nada, parece que a oração de vocês não é ouvida, vai haver perseguição, vão acontecer problemas na tua vida financeira, na tua vida sentimental, no teu lar, no teu casamento, com os seus filhos, enfim, seja o que for. Saiba viver esses momentos com as duas espadas na mão, pegue elas. Se você não as tem, venda tudo que tiver e adquira. Não há nada mais importante na vida do que estar armado com o Velho e o Novo Testamento, as duas espadas de Deus. Para guerrear contra Satanás, é necessário estar armado com a espada do Espírito. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.